Ok. Ora bem, esta manhã estávamos aqui a referir, por acaso, houve a projeção de um vídeo na aula da Lídia, que é a propósito das invasões francesas e do contexto peninsular e europeu problemático daquele período de transição do século XVIII para o século XIX. Por acaso, a aula correu bem e estivemos aqui satisfeitos porque ela apresentou um vídeo que está no YouTube sobre a obra do Marx e que é uma interpretação muito boa, que de facto era interessante. Isso era a propósito de não gravarmos as aulas dela, é que realmente às vezes a gravação das aulas tem uma importância porque aqui estão não sei quantas pessoas, mas 30, e às vezes há vídeos que chegam a 100 e tal pessoas ou mesmo mais. Isso dá muita satisfação a quem tem o maior empenho em que isto corra bem e que, sobretudo, as pessoas gostem e que seja útil para todos nós. Não é para mim, porque eu sou obrigado a estudar e a manter-me atualizado e a manter-me, sobretudo, desperto. E para as pessoas que me escutam, e depois o esforço, sim, um esforço, que é estabelecer a ponte entre aquilo que eu posso pensar e que para mim já poderá ser eventualmente óbvio ou até incompreensível, dois casos diferentes, e expor isso de maneira a que seja entendível, quer por mim, quer pelos outros. Se eu não entender o que estou a expor, também os outros certamente não entendem. E é evidente que estes problemas da história, da antropologia, quando vistos a um nível bastante amplo e bastante problemático e relacional, não é? Aberto, não se circunscrevem a estar a expor a história como eu tenho aqui, por exemplo, apontamentos dos meus cadernos da Faculdade de Letras, uma relíquia, realmente, porque isto tem aqui aula 1, isto é da aula de Teoria da História, do professor Jorge Borges de Macedo, aula 1 de 30 de 10 de 1965, porque eu entrei aqui na Faculdade de Letras como estudante do curso de História em 65, 66, e praticamente tenho aqui a transcrição das aulas todas, e o Jorge Macedo dava-me a honra. As aulas, é a transcrição, que eu não é que soubesse historiografia, e ele fala, mas o professor Jorge Macedo tinha um método muito bom, que era o método da glosa, quer dizer, ele dizia a mesma coisa por várias formas, não é? Por várias maneiras. Mas quando a gente não apanhava a primeira fórmula, apanhava parte da primeira e parte da segunda ou da terceira, porque ele dizia várias vezes, o que nos permitia, de facto, fazer uma síntese nossa. Não é que ele chegou-me até uma vez a perguntar, olha, empreste-me os seus cadernos, que é para eu ver onde é que fiquei, isto depois das férias da Páscoa, e isso para mim foi uma honra, além de ser um professor que de facto me abriu, um rapaz com 17 anos, cheguei ali à Faculdade de Letras, não é, como uma esponja, e abriu-me os olhos para muita coisa que eu sabia que existia, ou pressupunha que existia, mas sabia a minha ignorância, porque para mim era um nevoeiro completo. Portanto, de facto, isto para dizer que ainda no outro dia, me dei trabalho, sei que trabalho é, porque é um prazer, transcrever aqui uma aula que até depois, agora, transcrevi aqui para uns diapositivos, mas não quero tornar-me demasiado cansativo. O que eu quero explicar é o seguinte: às vezes as pessoas poderão dizer sobre esta cadeira, isto é demasiado abstrato, ou isto é demasiado teórico, ou isto é demasiado filosófico. E até em relação àqueles encontros que nós fazemos no Conventinho, que vamos fazer no próximo sábado, e já vos convido a todos e aos vossos amigos, naturalmente, a quem queira ir, visto que é aberto, poderem estar presentes. Vai ser sobre um tema maravilhoso da nossa cultura, que é a questão da viagem, para além da questão da mobilidade, não é? Em que a viagem é um aspecto. E que também há algumas pessoas que dizem que é isso lá que estão lá a discutir lá no Conventinho, lá da Coruja, tal, o Conventinho e a Coruja, assim um bocado esotérica, mas não tem nada de esotérico. Era a ideia, não é uma frase do filósofo Hegel, um dos que está citado pelo Slavoj Zizek, este filósofo esloveno contemporâneo, praticamente nasceu um ano depois de mim, não é? Portanto, é um ano mais novo que eu, e o que ele já realizou deixa-me invejoso, ou melhor, deixa-me com a consciência da minha mediania, para não dizer da minha mediocridade, ou do meu abaixo de zero, não é? Porque, de facto, é uma pessoa que publica um livro praticamente todos os anos, não é? Uma coisa, quando não são 2 ou 3.
mas de facto a capacidade de trabalho dele é uma coisa louca. Mas o Hegel tem uma frase em que diz que a coruja de Minerva era a tradução, digamos assim, latina de Atena, da deusa Atena, da sabedoria, do conhecimento, o conhecimento neste sentido, o perfeito conhecimento, quer dizer, o entendimento racional, tal como Hegel entendia, claro, cristalino, essa coruja só levantava voo ao entardecer, ao crepúsculo. Quer dizer, só se compreendem as coisas retroativamente, a posteriori. E nós, que temos já todos uma certa idade, podemos facilmente compreender esta ideia. Há muita coisa que só no fim do processo é que nós a entendemos, se é que há algum fim de um processo, porque nunca há fim de processo nenhum. A vida é um enrolamento constante de novos processos, e o Hegel estava bem consciente disso, não é? Ao contrário do que muitos livros de filosofia dizem. E, portanto, realmente eu escolhi aquela ideia da coruja e dos tempos de crepúsculo, do crepúsculo, porque me parece ser o símbolo do conhecimento e também tem a ver com a minha própria autobiografia, no sentido de que também já sou uma pessoa idosa e, como pessoa idosa, olho para trás e certas coisas que não compreendia ou que julgava ou que me eram uma espécie de nevoeiro, agora julgo compreender, ou pelo menos, vamos dizer de uma forma um pouco mais exata, rigorosa e até autocrítica. Eu agora já sei o que é que não sei, ou tenho uma ideia, certa ideia do que é que não sei, daquilo em que sou ignorante. E o problema, quando nós começamos, não é? Com 17 anos, ou mais novos, é a gente nem sequer sabe o que não sabe, não é? Isto é uma chatice, não é? Não sabe onde é que sabe dirigir, vai como um tolo, digamos assim, enfim, ao caso. E o professor Jorge de Macedo, precisamente, foi uma das pessoas, como outros, não é? Não havia na altura assim tantos bons pessoas como isso, foi uma daquelas pessoas que me ajudou a encontrar vultos e depois cada vez formas mais firmes no nevoeiro. Mas o nevoeiro permanece, evidentemente, sempre, porque a cada nova forma firme que nós chegamos, nós olhamos à volta da paisagem e o que é que a gente vê? Mais nevoeiro. Pronto, e isso é a vida. Ou seja, vamos tentando descortinar. Mas esse descortinar é sempre um descortinar a posteriori, quer dizer, o conhecimento não se trata daquela ideia vulgar de que o passado tem muitas interpretações e, de facto, é uma realidade que cada autor, cada historiador, cada pessoa vê de uma maneira diferente, porque tem tantas facetas que, de acordo com a personalidade de cada um, ele vai iluminando diferentes facetas desse complexo poliedro que é o passado. Mas, na verdade, é mais profundo que isso, não é? É que não existe mesmo passado, a não ser como passado, ou seja, como representação presente, não é? Ou seja, o passado, por definição, é uma representação que eu faço agora, que eu tenho agora. E, como tal, esse passado está a mudar permanentemente ele mesmo, porque daqui a um bocado já há um mais passado e, portanto, a representação mudou. E se uma pessoa está desperta, se não está ainda completamente polindo a cabeça e se consegue continuar a pensar, muitas das coisas em que acreditou, ou pensou, ou julgou serem verdade, ou mentira, vai alterando consoante esse percurso. E é sobre este percurso, ao nível da humanidade, que o Hegel pensou e fez um livro que é uma espécie de trajetória do espírito humano, entendido como uma espécie de romance, mas é um romance um bocado difícil de ler, do espírito humano ao longo do tempo, não é? Que é a fenomenologia do espírito, que ele publicou nos inícios do século XIX, e que é de facto um livro muito difícil, mas ao mesmo tempo, como toda a obra do Hegel, não é? Eu estou longe de ter lido, li extratos, e ando a tentar aproximar-me dela por via do Zizek, mas é uma obra muito, muito difícil. Eu não sou formado em filosofia, não tive essa formação, mas, de qualquer maneira, o meu método é perceber que por trás dos problemas da antropologia, por trás dos problemas da história, por trás dos problemas daquilo que nós hoje chamamos ciências sociais e humanas, existe aquilo que em filosofia se constituiu na modernidade sob a designação geral de estudo do homem, não é? De estudo do ser humano. A antropologia como uma letra grande, não é? Antropologia, eu não sei alemão, mas acho que se diz assim. Antropologia como uma letra grande.
E depois, essa antropologia tem sido interpretada por diferentes autores, uns que são muito adeptos do Kant, que foi o grande iniciador, não é? O homem que iniciou a modernidade do pensamento, depois de Descartes, claro. Não está ali, no meio daqueles, não está ali, mas está pressuposto em Hegel. O Hegel não podia existir sem o Kant. E muitos ficaram no Kant. Ficaram ali no Kant, no sentido de que são indivíduos pós-kantianos. Eu já irei explicitar melhor o que é que querei dizer com isso. Enquanto que outros... e há uma espécie de negação. De negação a um conceito da psicanálise que significa um pouco isto, esta imagem. Quando uma coisa me incomoda, eu não é bem a negá-la, é fiz de conta que ela não existe. Então passo ao lado, contorno. Então a denegação é um processo psicológico desse tipo, não é? Uma coisa que me incomoda, passo ao lado. E o Hegel é tão incomodativo, porque de facto foi tão ambicioso, ele tentou fazer um sistema de facto coerente da razão humana, do percurso da razão humana, etc., que muitas pessoas passaram-lhe ao lado. Outras, e até hoje, desde logo no tempo dele havia os hegelianos de esquerda e os hegelianos de direita. Desde logo ali uma polémica enorme. E depois, um autor que se serviu enormemente do Hegel e que não se pode entender sem o Hegel, e que hoje estivemos precisamente a falar de manhã, Karl Marx, não é? O iniciador do estudo das sociedades humanas de uma maneira que ainda hoje nos é muito importante para perceber a sociedade, não é? Porque descobriu uma quantidade de conceitos muito importantes sobre a questão do capital, da forma como funciona o capitalismo, o regime que existe hoje ao nível mundial. E o Marx não podia ter existido sem o Hegel, sem uma coisa que o Hegel foi buscar aos mais antigos, que era a dialética. A dialética é normalmente uma ideia que é confundida com diálogo, e de facto no grego tem essa conotação, mas não é um diálogo assim como quem pode ter um diálogo à hora do chá, não é? Ou do lanche, enfim, uns a falarem com os outros, um diz uma coisa, o outro diz a contrária, e há ali um diálogo. Não é bem nesse sentido. É mesmo no sentido de que a realidade, o pensamento e a própria realidade, qualquer coisa, só existe por oposição a outra que é diferente dela. Nós só podemos entender uma coisa porque ela não é outra. Portanto, a negatividade existe, não é? Incluída na realidade mesmo, e isso já estava perfeitamente explícito no Hegel, e o Marx foi buscar isso para entender a negatividade, ou o contraste, ou a contradição. Contradição também não é no sentido de o contraditório, não é legal, não é? Em que uma pessoa expõe uma coisa, uma testemunha, e vem a outra e expõe outra, e depois o juiz infere dali qual será a mais próxima da verdade, etc, etc. Não, o contraditório é mesmo a negação da primeira afirmação, uma afirmação diferente, e isso está na base, para Hegel, do próprio motor da história. Quer dizer, como é que se explica que a história exista, que exista movimento, que exista vida, no sentido de criação de coisas novas? É Hegel que traz isso para a filosofia ocidental. Hegel é o introdutor na filosofia ocidental da historicidade humana radical. Ao contrário do que certos autores quiseram dizer, e que nós às vezes aprendemos naquela vulgata da tese, não é? Primeira afirmação, negação da primeira afirmação, antítese, e depois negação dessa própria antítese, síntese, que sublimaria, ou seja, que ultrapassaria numa harmonia superior a negação e a negação da negação anterior. Isso não existe, na medida em que nunca há harmonia, nós não caminhamos, enfim, de uma maneira maravilhosa para qualquer reino da suprema harmonia, não se vê nada disso, nem nunca isso existiu. O que é facto é que há um motor na história que modifica permanentemente as condições em que as coisas se põem. E esse motor é o motor da negação. Isso só, visto com mais tempo e com mais calma, a dialética hegeliana é muito importante, porque depois o Marx foi aplicá-la à sociedade de classes, quer dizer, a uma
dissociação fundamental que aparece com o capitalismo pela primeira vez na economia, mas na sociedade que a economia molda, que é a dissociação entre o capital e o trabalho, não é? E hoje de manhã vimos perfeitamente naquele vídeo que sempre houve compra e venda, sempre houve, obviamente, renda, no sentido de juros, quer dizer, pessoas que emprestavam dinheiro a juros, mas o capitalismo introduz uma coisa radicalmente nova, uma nova forma de criar valor, que não existia até então, que é o capital que cria novo capital. O capital tem uma espécie de geração de si mesmo, não é? Que tende a desenvolver mais capital. E o segredo é simples, não é? É simplesmente aquilo que se paga às pessoas, ou aquilo que a pessoa que detém os meios de produção paga às pessoas que produzem para ele os produtos que ele depois vai colocar no mercado. Há uma diferença entre aquilo que a pessoa paga ao trabalhador e aquilo que a pessoa ganha com o produto do trabalho desse trabalhador. Esse mais-valor, ou esse valor acrescentado, essa mais-valia, não é? É a geração de capital em si mesmo. O capital gera-se a si próprio. E quando não se gera, bate numa parede, há uma crise e essa crise é paga por nós cidadãos para o capital se rejuvenescer novamente e continuar a gerar mais capital. Portanto, é um sistema um pouco louco, diríamos, mas é um sistema universal e é um sistema que toda a gente acha natural. Até um dia, não é? Podemos ter. Não sou adivinho, nem propriamente nenhum guru para estar agora aqui a imaginar o que será o futuro. O Zizek aponta algumas ideias interessantes. O Zizek e alguns autores contemporâneos. Enfim, num livro muito interessante, de uma coleçãozinha de bolso da Penguin, que é este que está aqui do lado esquerdo do slide, não é? Em que há umas introduções filosóficas a coisas elementares, a conceitos básicos, um deles é o conceito de acontecimento. Porque se existe história, se existe qualquer coisa de novo, é porque há acontecimentos. Acontecimentos que rompem com a rotina, que rompem com o habitual. Um acontecimento não é, com certeza, eu ter ido hoje almoçar, ou qualquer um de nós ter ido hoje almoçar, a não ser que tenha ido almoçar, enfim, com o Primeiro-Ministro, ou ido almoçar com o Papa, ou outra coisa qualquer. Quer dizer, não é um acontecimento, na verdade, é uma coisa corrente da vida. Mas de vez em quando acontecem coisas que às vezes, e normalmente são coisas imprevisíveis, por exemplo, o 25 de Abril, que é, de facto, um evento. E o livrinho que o Zizek aqui faz, que é um autor que tem muitos livros, mas este é a explicar o que são os eventos. Aliás, tenho um livrinho aqui. É um livrinho muito interessante, porque, enfim, eu não sou bibliómano, nem nada, mas gosto muito do próprio cheiro dos livros. Sou adicto desta coisa do contacto com o livro, não é? Embora agora também tenha o tal Kindle. Mas a verdade é que, porque fica mais barato as obras lidas no Kindle. A gente compra aquilo é automático, que aparece logo ali, não é? É uma coisa miraculosa, não é? É milagre. Temos época de facto de ser Nossa Senhora perfeita. Não, é inglês. Português ou francês? É inglês. Há em todas as línguas, quer dizer, em português não temos nenhuma forma, no Kindle temos que comprar via. Não, está a perguntar isso. Este é em inglês. Esse é em inglês. Evento, filosofia em trânsito. Evento, filosofia em trânsito. Eu lembro melhor francês que inglês, mas tive que me desenrascar com o inglês, porque o inglês transformou-se na língua universal, enquanto não é o chinês, não é? Pois. Vem aí, agora a seguir. É a etapa a seguir. Mas, isto só para dizer que é um livrinho que é muito interessante e, claro, eu já ando há uns anos bons, desde 2006, portanto há 10 anos, a matraquear na obra do Zizek e, de facto, devo-lhes dizer que ainda não consigo fazer uma síntese porque é mesmo um bocado difícil. Eu tenho também aqui a tese que ele fez em França, que se chama O Mais Sublime dos Histéricos. Tudo isto tem o seu quê, porque é que ele chama sublime, porque é que ele chama histéricos, e o subtítulo Hegel com Lacan. Lacan é um psicanalista muito importante, eu já aqui referi, Hegel com Lacan. Mas é um livro que eu até já propus a Relógio d'Água, digo isto aqui publicamente e fica ali gravado, que é para, se a Relógio d'Água ouvirem, ficarem a saber. Já propus a Relógio d'Água várias vezes traduzir o livro à borla, porque eu já o traduzi para mim, quer dizer, eu leio bem em francês e para mim já o traduzi. E é a melhor introdução para mim à obra do Zizek, porque há certos livros do Zizek que são um bocadinho difíceis. Bom,
e até agora não consegui resposta nenhuma. Já quase que desisti disso. Mas é pena, porque era uma obra que era muito útil para ser publicada em português. Há vários livros do Zizek publicados por Relógio d'Água, e alguns até difíceis, como um que se chama O Sujeito Incómodo, mas, em geral, este seria muito útil como introdução, porque, de facto, o Zizek faz uma curiosíssima síntese entre o Hegel e a psicanálise do Jacques Lacan, mas tudo aquilo para ir ao Hegel e para reviver, ou fazer reviver o Hegel, que é muito curiosa e original essa perspectiva. Para o Zizek, há então estes autores básicos, Platão, Descartes e Hegel, que não significa que todos eles não impliquem muitos outros. Não é? Platão lembra logo Aristóteles, Descartes, enfim, é um autor de facto que inicia qualquer coisa de novo também, não é? É um autor do racionalismo que anuncia a modernidade, e Hegel é o autor da dialética, o autor da historicidade. E depois ele explicita um bocadinho melhor para cada um destes autores. Eu não vou desenvolver assim muito isso aí. Platão, o primeiro deles, não é? Rompeu com a cosmologia pré-socrática, quer dizer, com as formas de pensamento daqueles autores que a gente normalmente chama os pré-socráticos, não é? Sei lá, Heraclito, todos esses autores anteriores de que se restam apenas fragmentos, não é? Da maior parte deles. É um bocado complexo, às vezes, percebê-los. Mas existem muitos estudiosos desses autores. Rompeu com essa cosmologia pré-socrática, na procura que esta fez de uma harmonia intrínseca ao universo, isto é, essa cosmologia, essas formas de ver o cosmos, ainda estavam muito presas à ideia de que tudo funcionava numa harmonia perfeita, não é? E abriu o idealismo metafísico, quer dizer, mostrou como, digamos, andamos quase todos iludidos, porque estamos todos a olhar para o fundo da caverna, para as tais sombras que se projetam no fundo da caverna, e as tomamos por realidade, não é? E se viéssemos para a realidade, ficávamos bem admirados, não é? Portanto, foi o primeiro autor, digamos assim, a introduzir esta ideia de que, para além das aparências, existem qualquer coisa que não são as aparências. Não é? O que aparece ilude. Há uma ilusão intrínseca, mesmo naquilo que às vezes se nos torna mais óbvio. Portanto, para ele, poder-se-ia falar da revolução platónica e não socrática. No fundo é a mesma coisa, quer dizer, digamos, quase que é a mesma coisa, se eu entendo bem, não é? Porque eu também não sou um especialista disto, mas o Platão, nos seus livros, nos livros que chegaram até nós, não é? O que mostra é o Sócrates dialogando, não é? Com uma série de outros autores, de outras figuras, não é? Através daquele sistema dos diálogos. E, portanto, é o Sócrates a dialogar com uma série de outras pessoas, não é? Que normalmente põem perguntas e depois o Sócrates faz umas afirmações e eles dizem sim, tens razão, é de facto verdade e tal. Portanto, digamos, Platão introduz a teoria socrática, não é? Se eu bem entendo, não é? Se eu bem entendo. Portanto, aquilo que está na filosofia do Platão. Agora, nós não sabemos bem, a figura de Sócrates está envolta em algum nevoeiro também, não é? Nós não sabemos muito bem exatamente quem era ou quem foi Sócrates, não é? Existem uma série de ideias ou de histórias contadas sobre ele, mas a grande figura que representa, no fundo, para nós, o primeiro autor que nos deixou coisas escritas, não é? Lá está o tal problema, não é? É de facto o Platão. E depois vem o Aristóteles, mas realmente o Platão, e isto é uma divisão da filosofia, não é? Porque há aqueles que são absolutamente antiplatónicos e há aqueles que são, portanto, pelo Aristóteles, não é? E vice-versa. Salvo erro, não sei se foi o Foucault, Michel Foucault, filósofo e historiador francês do século XX, que disse que, digamos que o nosso problema principal é libertar-nos da tradição platónica, não é? Temos que nos libertar... Socrática. Socrática. Portanto, temos que nos libertar dessa tradição. Claro, porque é a negação das emoções. Pois, quer dizer, no fundo, é a ideia de que o mundo sensível, não é? É realmente secundário em relação ao mundo suprassensível. E, portanto, nesse sentido, é que introduz a tal metafísica idealista, não é? Que chamada.
no sentido de que há metafísica, está-se bem a ver o que é que quer dizer, não é? Meta, para além de qualquer coisa de físico, sensorial, que se capta pelos sentidos. Os sentidos enganam-nos. E, portanto, há aí uma ideia. Realmente, o Platão é permanentemente citado, não é? Nos seus vários livros. É permanentemente citado em qualquer obra de filosofia e é um autor de referência. Quer dizer, é um autor que eu, por exemplo, que estou a ir às arrecuas, por exemplo, para o passado, preciso de estudar melhor, não é? Porque, evidentemente, já li várias coisas dele, mas fazer um estudo como deve ser, não fiz. Eu só dou um exemplo. Eu tive só uma cadeira de filosofia no meu curso de História. Foi a introdução à filosofia no primeiro ano. Não sei se já fiz aqui esta referência. O curso, no tempo, tinha essa cadeira. E o professor dava várias matérias e, entre elas, dava os pré-socráticos. E eu, insatisfeito com o facto de só estudar os apontamentos do professor, é uma coisa que acontecia com o Jorge Macedo, era um professor, esse, já não me recordo o nome, pedi-lhe, olha, eu gostava de estudar a figura do Heraclito, porque havia certos livros que diziam, o Heraclito já introduz uma dialética, na medida em que diz, nós nunca nos banhamos 2 vezes no mesmo rio, dá, portanto, a ideia de que a realidade está sempre a fluir, é uma coisa que nos foge, a gente quer apanhá-la e ela foge-nos, tal como a água de um rio está sempre a fluir. E eu já vi que, dito em certos livros sobre marxismo, na altura começava a me interessar por isso, não é? Porque tinha deixado, enfim, outras ideologias e estava à procura de uma ideologia de substituição. E então eu andei a tentar perceber quem era o Marx, a obra do Marx e tal, e havia sempre, em alguns livros, a ideia de que o marxismo tinha sido antecedido por uma série de autores e, entre eles, pelo próprio, antigamente, antes do Sócrates, ou antes do Platão, pelo Heraclito. Então eu gostava de investigar isso, mas acabei por perceber, pelos livros que o professor me emprestou generosamente e que eu estudei com imenso prazer, verifiquei que o Heraclito não é essa coisa de nunca me banharei 2 vezes na água do mesmo rio. É que, por detrás da aparência de fluidez, de contínuo fluido, quer dizer, qualquer coisa que é contingente e que aparece aos nossos sentidos, existe qualquer coisa de mais profundo que é o Logos, que é conhecimento, que é a razão. E, portanto, digamos, essa multiplicidade fluente, acaba por, na obra do Heraclito, nos fragmentos que nos ficaram, se poder deduzir que aquilo que nós procuramos é, apesar de tudo, o conceito de rio por detrás dessa aparência dos sentidos ou da visão que nos leva a observar uma realidade que está permanentemente a desaparecer sob os nossos olhos. A água não é sempre a mesma, mas o rio é sempre o mesmo. E é essa a ideia do logos, da síntese, do pensamento racional que é capaz de chegar ao conceito que interessa, creio eu, ver aí já, em embrião, e que dará futuramente origem à filosofia. E é isso que distingue o pensamento ocidental, de facto, e o pensamento filosófico dos outras culturas, não é? Que elaboraram sistemas às vezes complexos, mas de facto o pensamento ocidental tem um dinamismo, oferece um dinamismo espantoso, não é? De perspectivas. Em relação também com modificações sociais muito importantes, por exemplo, o Descartes, não é? É outra figura que aí o Zizek se refere. E o Descartes rompeu, não é? Muitas vezes hoje em dia as pessoas dizem isso é cartesiano, é a distinção entre a alma e o corpo, entre o espírito e a matéria, isso é uma coisa, uma dicotomia cartesiana, vamos abandonar essas dicotomias e tal, isso é negativo. Mas essas polaridades podem ser positivas, porque nós às vezes precisamos poder ter polaridades para pensar, não é? De qualquer modo, ainda distingue entre o meu corpo, eu não sei se sou um corpo, se tenho um corpo, ando aqui dividido entre estas várias versões, não é? Como qualquer um de nós provavelmente, não é? Porque o corpo aparece-me como uma coisa estranha, que às vezes olha para as mãos e digo assim, cadê? Coisa esquisita, não é? Que coisa tem mãos, quer dizer, coisa tem tão estranha. Isto é meu, sou eu, o que é que eu sou? Mas se não botasse em mão, sentia logo, não é? Portanto, não vou nisso. Quer dizer que há aqui uma ambiguidade. E o Descartes, de facto, rompeu com uma visão medieval da realidade, porque a visão medieval da realidade era uma visão que, digamos, se baseava muito no qualitativo,
se baseava muito também no hierárquico. E a última análise tinha uma sustentação lá em cima, que era Deus. Portanto, havia uma ordem hierárquica significante, não é? Que estruturava toda a realidade. O grande pensamento, no fundo, teológico medieval, anda toda à volta da herança cristã, como ainda hoje estamos a lidar com ela. É muito mais profunda do que parece, e essa herança, o próprio Zizek tem um livro sobre Cristo, não é? Sobre a figura de Cristo, e até a figura do Paulo, para os crentes de São Paulo, não é? É uma figura que tem sido debatida por inúmeros autores contemporâneos vivos, não é? Há vários livros importantíssimos sobre São Paulo e sobre o que é que ele representa na história do pensamento ocidental, e portanto, quer dizer, o cristianismo está aí presente. Agora, evidentemente que há muitas maneiras de o ver e de o observar. Descartes rompe com essa visão medieval e introduz dois ingredientes básicos da modernidade filosófica, quer dizer, da racionalidade moderna. Uma é a noção da realidade material, mecânica infinita e desprovida de sentido, não é? Digamos, é aquilo que o Newton depois exprimiu, não é? Quer dizer, o universo é um vazio enorme, onde há um conjunto de forças gravitacionais que se atraem e se repetem e que vivem numa realidade que se autogera, não é? Não tem nenhum pressuposto, nenhum objetivo, nenhuma realidade como a Idade Média tinha pensado. Apesar de Descartes ter mantido a ideia de Deus, não é? Só que essa ideia se vai transformando, a ideia de Deus vai se transformando cada vez mais à medida que passamos da teologia medieval e mesmo até posterior para a filosofia. Não há dúvida que a filosofia descola da teologia também, não é? A filosofia moderna, mas à medida que nos vamos destacando, quer dizer, até os próprios teólogos são hoje em dia pessoas muito diversificadas e que nos deixam por vezes até bastante estupefactos, porque digamos, aquilo é facilmente reconvertível, muitas das ideias teológicas de hoje, num perfeito materialismo, não é? Quer dizer, numa ideia de que a realidade é feita essencialmente de imanência, não existe nada de transcendente ou de misterioso ou de espiritual naquele sentido de oposto àquilo que é nos dado experienciar, não é? Quer dizer, mas todavia continua a haver pessoas que são crentes e que acreditam, por exemplo, na existência de uma vida depois da morte e que acreditam em todas essas questões. Se nós formos ver a história do cristianismo, desde os seus inícios, existem uma série de convenções que foram estabelecidas pelos vários papas ou concílios ou determinações da Igreja como instituição, que não têm absolutamente nada a ver com o cristianismo primitivo, não é? O cristianismo primitivo, ou seja, o cristianismo de Cristo, não é? E dos seus respectivos discípulos, é qualquer coisa de muito diferente daquilo que depois hoje entendemos por tal. Mas, enfim, são problemas que cada um tem que resolver por si, porque dizem respeito à sua consciência. De qualquer maneira, há uma coisa que é óbvia, que é a física moderna instala um universo de forças que se movimentam de uma maneira mecânica, não é? É mais complexo, porque hoje temos a relatividade do Einstein, que eu percebo pouco, temos a física quântica, que eu ainda percebo menos, mas de qualquer maneira tudo começa com o Newton e tudo começa com esse esvaziamento no universo de qualquer coisa transcendente ou de fantasmagórico e tal. E o universo é uma coisa perfeitamente e terrivelmente, para que dizer, fria e sujeita a regras e a leis que eles julgavam serem leis permanentes e fixas. Não é bem assim. A coisa é muito mais complexa e até parece que recentemente, por exemplo, detectaram um planeta, os astrónomos, que poderia ter condições parecidas com a Terra. Portanto, é possível que haja condições em muitos pontos. Nós fazemos parte, como sabem, no Sistema Solar. O Sistema Solar faz parte de uma galáxia. Esta galáxia faz parte de bilhões e bilhões de galáxias, portanto, nós não sabemos absolutamente nada, e realmente é muito complexo, mas pode ser que haja noutros planetas, e até em milhões ou bilhões deles, água e atmosfera e vida, e, portanto, concretamente, ter lá ocorrido uma evolução das espécies que deu origem a seres que podem até ter desenvolvido um sistema nervoso central complexo
e portanto, terem chegado a um ponto em que esse sistema nervoso se reflete a si próprio, ou seja, a consciência. Não é? E isso é um milagre, digamos assim, que aconteceu aqui na Terra. Um milagre, entre aspas. Um evento. Nós na Terra também temos seres, são chamados termófilos, que vivem, mas em condições que nós nunca imaginaríamos. Por exemplo, na questão da fossa abissal, das Marianas, vivem sobre aquelas fumarolas, portanto, vivem e comem de musgos e coisas que nós, se fôssemos lá a essa profundidade, nunca imaginaríamos que existia. Portanto, como há neste momento cá na Terra, pode haver também noutras galáxias. Claro. Portanto, nós estamos a imaginar a nossa maneira, mas pode haver vida de outra maneira. Claro. O que se tem passado é uma consciência progressiva, graças à ciência, é verdade, e à observação científica, uma consciência progressiva da descentração ou descentramento do ser humano, não é? Porque o ser humano de antes concebia-se, na Idade Média, como tendo sido criada à imagem e semelhança de Deus e no centro, ocupando o centro do universo. A Terra estava no centro do sistema solar e o próprio Sol rodava em torno da Terra, não é? Era esta a ideia. Sabe-se o problema que Galileu teve quando começou a ver que não era assim, não é? A Igreja não queria de maneira nenhuma admitir isso. E, realmente, foi um choque narcísico, chama-se normalmente ferida narcísica, quer dizer, o narcisismo humano em que a gente se considerava os seres superiores criados à imagem de Deus, quer dizer, Deus estava quase que ali ao pé de nós, muito perto, não é? Era uma realidade muito próxima. Como? Qualquer um de nós então podia ser Deus. Era a imagem de Deus. Podíamos achar que... Imagem tem aquele sentido platónico de ser uma coisa um pouco secundária. Sim, ou mas estávamos à sua imagem, se era tão grandioso, Por isso é que nós éramos grandiosos também, não é? E num certo sentido, depois, por exemplo, o humanismo, não é? O humanismo do século XV, século XVI e até ainda recentemente, por exemplo, o existencialismo, de certa maneira, uma forma do humanismo, etc. Considera, baseia-se naquela célebre frase, não é? Nada do que é humano é estranho, não é? E, portanto, numa certa divinização do homem, no sentido em que Deus, enfim, fugiu para as alturas, quer dizer, ele desapareceu, não é? Tendeu a desaparecer, ele tornar-se uma coisa um bocado complexa para discussões de teólogos. Enfim, nós tivemos que lhe substituir qualquer coisa, não é? E alguns substituíram o homem, consideram o homem um Deus, mas quando a gente vê as misérias que passou a humanidade no século XX e sobretudo nos países mais tecnologicamente avançados, fica um bocadinho perplexa relativamente à grandiosidade ou à divinização e à existência humana. Não é que ficamos um pouco céticos relativamente a isto. Mas talvez porque houve homens que quiseram substituir Deus e puseram a imagem de Deus na cabeça de Deus mas não para beneficiar do ser humano, mas sim para fazer do ser humano aquilo que eles próprios queriam que fosse, não é? Sim, há realmente no século XX, já no século XIX um pouco, mas no século XX há realmente uma ideia que é a seguinte. Até agora, aliás, Marx exprime isso de uma maneira muito perfeita. Marx diz, até agora a filosofia serviu para debater ideias, não é? Discutir conceitos. A partir de agora, a filosofia tem que servir para modificar a própria realidade. Quer dizer, há um amor à realidade, um desejo de realidade, já desde o século XIX, muito forte, que se exprime, por exemplo, nesta frase marxiana. Não é? É preciso mudar a realidade. A filosofia só nos serve, o conhecimento só nos serve, se ele nos servir como utensílio para vivermos melhor, para, no fundo, obtermos neste mundo, reparem, representa aqui, ou está aqui implícito no materialismo, neste mundo, uma maior felicidade humana. Portanto, esse gosto de realidade, esse desejo de realidade, esse desejo de implementar na realidade aquilo que anteriormente eram apenas utopias ou objetivos do conhecimento ou alguns desejos que messianicamente eram anunciados para o futuro, havia um futuro em que foram transplantados para um desejo de realidade que se compreende. A Revolução Francesa foi de tal modo, digamos assim,
importante na modificação da vida humana e na modificação de coisas que se consideravam divinas, como seja o direito dos soberanos ao seu poder absoluto, que quando o direito dos soberanos caiu, não é? Sobretudo quando a cabeça do Luís XVI rolou debaixo da guilhotina, quer dizer, aquilo foi um corte com a história e uma coisa não foi só a cabeça dele que rolou, não é? Foram séculos de história que rolaram, não é? Aquilo foi uma coisa importantíssima. E o Zizek fala sobre isso. É que não há, de facto, uma explicação histórica importante sem haver, de facto, sempre algum preço a pagar. Desculpe lá, mas houve uma grande alteração a partir desse momento, precisamente porque era a cabeça de alguém considerado muito superior, porque afinal a cabeça rolava toda a hora, não é? Claro, não, é porque mas como era dele, o soberano era o corpo do soberano era sagrado. Exatamente. O soberano era o corpo de Deus na terra, por assim dizer. Exatamente. Portanto, e por alguma razão os soberanos eram muitas vezes, portanto, eram coroados pelo próprio Papa, não é? Portanto, é interessante e significativa e moderna aquela posição do Napoleão quando o Papa ia dar a coroa, quando ele se fez coroar imperador, não é? Ele e a mulher, ele tira, pega na própria coroa, não é? E coloca na sua própria cabeça. É um gesto simbólico para dizer a soberania não vem da Igreja, a soberania não vem do transcendente, a soberania agora é humana. Nós, humanos, somos soberanos sobre nós próprios. E eu represento isso. É uma revolução brutal também. Portanto, esta modernidade, onde só tudo isto aconteceu, não podia ter acontecido sem descobertas da física, da óptica, do próprio Galileu e depois do Newton, etc. E deste princípio de subjetividade que fala aqui o Zizek, a respeito do Descartes, que é penso logo existo. Isto pode parecer um pouco ingênuo, mas é muito importante, que é, eu posso não saber mais nada, mas há uma coisa que eu sei, não é? Que é que estou a pensar. Evidentemente que depois, posteriormente ao Descartes, há pessoas que vêm incomodar a coisa e vêm perguntar, mas quem é que te diz a ti que tu és tu? Outro problema. Mas de qualquer maneira, para a época, já não foi mau este passo que ele deu, porque cortou com uma visão medieval do ser humano. Finalmente, dentro daqueles três filósofos que o Zizek ali destaca na história da filosofia, Hegel cortou com a metafísica tradicional, idealista ou materialista, e introduziu a era da historicidade radical, ou seja, o tempo cria novidade. À medida que o tempo avança, há coisas novas. Esta ideia é a ideia do Hegel. Essas coisas novas não aparecem por obra e graça do Espírito Santo, como estou a dizer no sentido popular. Aparecem porque há contradições, que há, digamos, negações constantes. E essas negações, lutas, que inclusive são lutas sociais, fazem aparecer o novo. E esse novo aparece de uma maneira que não é previsível. Mas que, a posteriori, parece até ter sido necessário. Mas, na verdade, só a posteriori é que ele é entendível. Quer dizer, todas as formas, estruturas sociais e princípios sólidos são concebidos como resultados de um processo histórico contingente. Há muitos autores que tentaram negar o Hegel, os tais que tentaram passar ao lado do Hegel, denegando o Hegel, dizendo assim, não, este tipo é totalitário, diz que ele é que sabe tudo, criou um sistema absoluto, é o saber absoluto, porque as pessoas não percebem que na linguagem hegeliana, absoluto não significa o mesmo. Imaginem que eu chegava aqui e lhes dizia, eu trago-vos aqui o saber absoluto, e eu tenho o conhecimento absoluto. Vocês não davam uma fava, não é? E com toda a lógica, não é? Porque era uma pretensão ridícula. Quem é que hoje pensa ter o saber absoluto? Isso é uma coisa absolutamente ridícula. Não, é que no entender do Hegel, o saber absoluto é a coincidência da pergunta com a resposta. Ou seja, na pergunta já está incluída a resposta. No problema já está incluída a sua solução. É uma reversão dialética da coisa sobre si própria, daquilo que ele chamava o em si para o para si, e isso implica um certo estudo e um certo desenvolvimento calmo desses conceitos. Mas é só para dizer que essa modificação estrutural que o Hegel introduz pode ser muito discutível, mas há uma coisa que é fundamental, é que ele introduz a história, quer dizer, o espírito humano tem uma história.
Não é uma coisa assim em que vem um e diz uma coisa, como às vezes ensinam aos alunos de filosofia no ensino secundário, e também me ensinaram a mim, não é? Vem um e diz uma coisa, vem outro e diz outra, vem outro e diz outra. E às vezes qual é o que a pessoa pensa? Bem, deixa-os lá discutir todos, que ninguém se entende, aqui é uma coisa de malucos. Deixa-os lá, todos vêm um com uma ideia, vem outro com outro conceito, ninguém se entende. Não é bem assim. Existe, de facto, uma maturação do conhecimento humano, que não é a mesma, por exemplo, a evolução ou a história das técnicas em que a gente vê perfeitamente. Por exemplo, que sem a eletricidade não era possível, evidentemente, muitas outras descobertas, não é? Há um aspecto aditivo. Diga. Tu ia dizer, a filosofia é como a matemática um pouco, se não for bem transmitida, as pessoas acham que não tem utilidade nenhuma, que não serve para nada. Claro. E no entanto, faz parte da nossa vida. Tudo tem qualquer coisa de jogo. Há qualquer coisa de jogo na própria matemática também, não é? A minha matemática, coitada, ficou lá muito atrás. Já agora, a propósito disso, ainda antes de ir para aqui, estive a ver o regulamento de um colégio de 1910 e no regulamento vinham lá as disciplinas. Não existia a matemática. O programa não tinha matemática. Quer dizer, durante todo o ensino secundário? Não, ou primário? era 3 anos. Não havia matemática. Mas para alunos de primária, isto é que estavam a iniciar? Não, depois da primária. Ah, sim. No secundário. Sim, sim. Não existia matemática. Existia francês, existia português, existia latim, existia ginástica, música, mas matemática não existia. Eu só dei matemática. Portanto, isto diz alguma coisa do nosso atraso, claro, em relação à matemática. Claro. Agora também se reflete, ainda hoje se reflete isso, não é? Confesso que sinto muitos complexos em muitas coisas. Um deles é um amigo meu, que é um físico fantástico, e que é uma pessoa muito simples. E eu, uma vez, não sei se já contei isto, ele uma vez foi-me esperar lá uma aula na faculdade, estava à minha espera, e como não havia nenhum banco cá fora no corredor, não é? Os corredores hoje em dia estão feitos para as pessoas passarem rapidamente e não se sentarem. Ele estava sentado nas escadas e estava a escrever fórmulas matemáticas como eu poderia escrever, não sei, frases quaisquer num diário. E aquilo deixa-me complexado. Como, aliás, gostava muito, por exemplo, de saber tocar um instrumento, ainda comecei a tentar aprender, mas, evidentemente, se tornou incompatível com a arqueologia, que é uma coisa terrivelmente... ocupa muito tempo e fisicamente é muito extenuante, e então nunca foi possível. Mas pronto, são problemas pessoais. Há quem diga que também quem toca instrumentos tem mais facilidade para a matemática. A música tem a ver com a matemática. Tem a ver com a aprendizagem. Quem ouve, por exemplo, o Bach, não é? Quem ouve o Bach, de facto, por exemplo, uma coisa tão simples, ou aparentemente tão simples, que não é nada simples, que são as suítes para violoncelo solo, não é? Do Bach, não é? Aquilo é uma coisa que uma pessoa se pergunta verdadeiramente, não é? Mas como é que é possível uma coisa destas? Tem qualquer coisa de inumano. É por isso que muitas pessoas acreditam em Deus, não é? Ouvem Bach e dizem assim, isto é divino, quer dizer. Há qualquer coisa de... É uma coisa que eu ainda não compreendi, confesso. Um dos problemas que eu tenho é também o conceito romântico, que eu sei que é puramente romântico e, portanto, totalmente idealista, no sentido negativo do termo, não no sentido positivo, porque podemos considerar o Hegel idealista, que é o conceito de gênio. Não há dúvida que há certas pessoas que são geniais. Isso não há dúvida. Porque, por exemplo, o Mozart morreu com 30 e tal anos, não é? E vejam o que é que ele nos deixou. Uma loucura. E aí eu já tenho 68 e não fiz nada de jeito. Que injustiça! Mas o professor teve muita coisa a buscar para os filhos, não, naquela época, dedicavam-se à música, era só música. Não faziam mais nada. Não sei, mas Aquelas cabecinhas que eram uns craques, mas não é? por essa ordem de ideias, as pessoas hoje têm mais instrumentos e há mais. Mas isso não é isso que provoca a genialidade. Não. A genialidade é o gênio. É uma coisa muito estranha. A genialidade é outra coisa. É uma coisa muito não tem a estranha. ver com os instrumentos. É estranho porque... E as pessoas nascem gênios. É estranho porque é um dos problemas que aliás, o Jorge Macedo punha, não é? Que era
Isto nós podemos ensinar centenas de pessoas a escrever bem português e até a ensinar-lhes a chamada escrita criativa, a ensinar-lhes poesia, a ler-lhes poesia, a explicar poesia, por exemplo. É uma área onde eu me sinto um bocadinho mais à vontade. E todavia isso não faz poetas. E eles são muito mais raros do que parece. Há muitas pessoas que fazem blogs de poesia, publicam livros de poesia, andam todos contentes porque são poetas, ou no masculino ou no feminino, não é? Agora diz-se poetas, mas já não se usa poetisas, parece. São poetas e tal. E uma pessoa vai ler aquilo e diz assim, bem, mas se isto é poesia, bem, enfim. Quer dizer, é muito raro acontecer um poeta como o António Ramos Rosa, como o Alberto Helder, ou como até um indivíduo da minha geração, não é? O Nuno Judice, que eu aprecio muito. De facto, é uma coisa rara. E a gente lê um poema do Nuno Judice e diz assim, oh meu Deus, há aqui qualquer coisa de, ao mesmo tempo, extremamente simples, não é? Uma espécie de ovo de Colombo, e ao mesmo tempo qualquer coisa de extremamente invulgar. Há aqui uma torção da linguagem. A poesia utiliza a linguagem comum para dizer coisas absolutamente incomuns, para criar paisagens inverosímeis, não é? Paisagens inusitadas, quer dizer, é uma coisa espantosa. E só nesse sentido ela é poesia, não é? Porque senão não é. Não é? A poesia não é dizer as coisas de uma forma mais bela, não é? Como quando estamos apaixonados temos a tendência a escrever umas coisas, enfim, muito bem, e tal, que normalmente encantam muito as destinatárias, no caso dos homens, as mulheres talvez também, mas, efetivamente, quer dizer, o que é que daquilo ali é poesia? É muito difícil. Até que quando estamos apaixonados temos uma auréola. É a auréola da paixão. Pois é. E tentamos transmiti-la ao outro. É o que o Agamben designaria pelo corpo revestido da graça, em termos teológicos. Em termos teológicos era o corpo revestido da graça. Era dar isto à graça. Que aí está a graça. O idealismo alemão é uma designação que se dá a um conjunto de filósofos que eles próprios não se designavam a si próprios nada idealistas, nem muito menos idealistas alemães, de qual maneira não existia, não é? Na altura estava em processo de constituição, de uma série de regiões geográficas divididas, talvez porque os alemães não fizeram a Revolução Francesa. Há, aliás, um livro de uma fulana muito interessante que o José Zizek cita, que é a Rebecca Comey, que é sobre a repercussão que a Revolução Francesa teve no espírito alemão e principalmente no espírito do Hegel. E é muito interessante porque mostra como os alemães ficaram sempre numa espécie de complexo de inferioridade. Quer dizer, os franceses fizeram uma coisa e fizeram história. Mas depois, quando aconteceu o período do terror, eles ficaram assim um pouco como que dizer, bem, porque eles eram muito simpatizantes da Revolução Francesa, muitos autores alemães, o Hegel e os seus companheiros, mas digamos, dentro de um princípio de contradição, o terror talvez tenha aparecido, nomeadamente a Hegel, como algo de eventualmente negativo, mas necessário para que se cumprisse inteiramente a cisão, o corte histórico que a Revolução Francesa representou. Não é? De qualquer maneira, temos aí Kant, Fichte, Schelling, que foi um grande amigo, a certa altura, do Hegel, protetor, e o próprio Hegel. Muitos destes autores viveram problemas difíceis na sua vida, quer dizer, hoje ficamos admirados com as dificuldades por que passaram, não é? Por exemplo, Kant andou sempre de um lado para o outro à procura de emprego, no fundo. E Hegel também não teve uma vida muito tranquila até uma certa idade em que estabilizou. Portanto, eu tinha aí uma série de ideias. Num slide tem um texto, que não deve acontecer nunca num slide, mas às vezes não há maneira de sintetizar mais, não é? De apertar mais. Já estou a fazer uns 20 slides de uma frase ou duas. E o que é que representou basicamente o Dilo? Não, eu terei só O idealismo alemão é o período da história, talvez aqui não me levantar, é o período da história da filosofia que vai de Kant até ao Schelling tardio. Embora muito heterogénea, esta constelação filosófica via-se a si própria enquanto movimento intelectual em plena era da razão, como manifestação dessa razão, como ciência ao saber do todo, a procura do todo, da liberdade, do direito e do progresso. Sobretudo numa Alemanha ainda muito dividida e ainda muito atrasada do ponto de vista do desenvolvimento da indústria, etc, etc. Portanto, eles sentiam-se muito inferiorizados e pensaram sempre
que a grandeza alemã era pelo lado da cultura, pelo lado da filosofia, pelo lado da música, enquanto que em França, por exemplo, era pelo lado mesmo da realidade autêntica, da realidade política, que inventaram um sistema novo, um sistema parlamentar. Os alemães unificaram e pensaram. E depois, é claro, os alemães unificados já foi diferente, não é? Já foi diferente e é uma história complexa que continua até hoje, não é? Que continua até hoje e a assustar-nos um pouco, não é? A assustar-nos um pouco porque, no fundo, dominam a Europa, quer dizer, aquele eixo Alemanha-Paris, não é? Já muito diminuída, coitada, por aquela figura que lá está, que não é assim grande coisa. E depois, então, também pelos ingleses, que agora nos preocupam também porque existem grupos que pretendem sair da União Europeia, o que também não parece ser uma coisa muito positiva do ponto de vista da força, porque hoje em dia o grande problema é que nenhum país pode subsistir isolado, não é? Todos os países se uniram, em grupos, sei lá, a União da Unidade Africana, não sei como é que isso está neste momento, mas antes tinha uma força política razoável. A África está muito descomposta por muitas guerras e problemas gravíssimos que tem. Existe também unidade, ou certos grupos, o Mercosul, não é? Na América do Sul, etc. por aí fora. E realmente, face ao dólar e face a outras potências, como é a chinesa, enfim, todo o hemisfério sul, etc., como bem sabemos, a Europa tinha alguns ideais. A ideia da Europa é evidentemente uma ideia imposta. Nunca houve uma Europa, nem existe uma Europa, nem nada disso. Isso é uma mitologia. Mas nós precisamos de uma mitologia qualquer que nos mobilize. E a ideia de uma Europa, não é? Na qual pudessem movimentar-se as pessoas e encontrar meios de realização, vinha de inspirações de indivíduos relativamente interessantes, como por exemplo o Erasmus. Veja o programa Erasmus nas universidades. É um programa claramente bem conseguido, não é? É a única coisa, até talvez, que me parece que neste intercâmbio universitário foi bem conseguido. Quer dizer, há uma geração Erasmus, não é? Imensas pessoas que se conheceram e intercambiaram ideias através desse conhecimento que tiveram pela mobilidade. E eu, que sou uma pessoa que desde novo tive a ambição de viajar para essa Europa, mesmo para ser nenhum, quer dizer, lembrava-me sempre de figuras como o Erasmus, não é? E outros autores que eram pessoas que se sentiam em casa em qualquer ponto da Europa. Não é? Eu costumo dizer também que eu sinto-me em casa em qualquer sítio onde consiga começar a sentir e a pensar e a escrever. Num sítio onde eu consiga escrever qualquer coisa de jeito, que eu acho que não é uma palermice total, eu sinto-me em casa. E em qualquer ponto da Europa eu realmente poderia sentir-me assim. Não é? Noutros continentes, confesso que tenho dificuldade. Eu já vivi em África e é um bocado complicado e a gente assiste a outras coisas noutros continentes e vê que não é fácil, não é fácil. Definitivamente é mesmo muito difícil. De maneira que, apesar de tudo, quer dizer, apesar de todos os horrores que a Europa tem feito e faz e continua a fazer, não é? Injustiças de toda a sorte e toda a ordem, a Europa é ainda, digamos, a nossa casa, não é? Quer dizer, e realmente este apogeu do pensamento europeu, por exemplo, a ideia a música, não é? A música alemã, quer dizer, de um Bach, de um Handel, que é uma importação. O Handel foi trabalhar para a Inglaterra, mas na verdade é um autor de origem alemã, não é? Até é grafado de duas maneiras, com AE ou só com E, salvo erro, consoante. Mas tantos outros, não é? Quando a gente vai ver, por exemplo, a forma como os músicos circulavam na época barroca, não é? Lisboa, por exemplo, antes do terremoto, tinha a maior biblioteca, segundo se diz, de pautas de música barroca de toda a Europa, não é? Quer dizer, antes do tremor de terra, não é? Que eliminou muita coisa. Nós fomos aqui vitimados por coisas horríveis. As pessoas circulavam. Porque as pessoas circulavam muito, os músicos circulavam, por causa das cortes, não é? As elites circulavam. Evidentemente que eram as elites, apenas que circulavam. A população nem existia. Era uma espécie de uma realidade desconsiderada. Nesse sentido, melhorámos. Sempre para pagar impostos. Como? Sempre para pagar impostos. E para estarem submetidos ao poder arbitrário dos senhores, não havia o direito dos cidadãos, eram súditos. Mas quer dizer, ao nível das elites, circulava-se bastante e essa circulação
produzia, por vezes, coisas extremamente curiosas, não é? Enfim, e de facto, existe uma cultura europeia, não é? Que vem desde os gregos e que nos identifica e que é única e que todo o mundo vem querer ver, não é? Sei lá, eu só dou um exemplo, quer dizer, o Palácio de Versalhes, não é? O Palácio de Versalhes tem tido imensas vicissitudes. Foi permanentemente objeto de restauro, um objeto daqueles que tem que ser permanentemente restaurado, com financiamentos e mecenados, muita gente do mundo, não é? Muita gente que tem contribuído para que aquilo possa ser permanentemente restaurado, não é? Bom, e hoje em dia está debaixo da pressão turística de uma maneira horrorosa, não é? São milhares e milhares de pessoas lá no verão, não é? E a gente não consegue praticamente ver nada, porque está na sala dos espelhos, não é? Que todos nós ou já tivemos ou imaginámos estar, não é? Do Palácio de Versalhes e, quer dizer, não vê espelhos quase nenhum, vê, mas é gente à sua volta, não é? Eu sou um balneário japonês em época de extremo verão, não é? Uma coisa terrível. Enfim. Portanto, o idealismo alemão. Eles não tinham nada a ideia de uma suposta vida contemplativa em ideias abstratas, não é? Nada disso. Compreendiam-se, sim, como intelectuais, engajados na passagem para uma nova era. Tinham a consciência de que havia qualquer coisa que tinha que ser modificada. No fundo, foi a constituição da sociedade burguesa, não é? Da realidade burguesa. E a filosofia, para eles, não era qualquer coisa que estava independente dessa realidade. Quer dizer, há muitos escritos da ocasião, não começa só com Marx, há muitos escritos que respondem às situações concretas, não é? Portanto, propostas inclusivamente de tratados ou de formas de organização do Estado, etc., que têm os autores, nomeadamente, por exemplo, a Introdução à Filosofia do Direito, do Hegel, não é? Portanto, muitas outras coisas que o Hegel escreveu concretamente com objetivos pragmáticos e, portanto, essa ligação à realidade é muito grande. Mas há alguma unidade no meio destes indivíduos todos, porque eles andaram todos a tentar tematizar fundamentalmente um problema que eu daqui a pouco já poderia desenvolver se tivesse tempo, mas são 5h20, que é o problema antropológico básico que é posto pelo Kant, não é? Quer dizer, que é o problema de o que é o homem. Esse é o problema básico da antropologia. Portanto, nesse slide, o que se mostra é isso, não é? Não sei se já o tinha mostrado, creio que não. Em que, na segunda metade do século XVIII, a filosofia alemã dominou durante um certo tempo a filosofia europeia, mudou a maneira pela qual não só os europeus, mas as pessoas de todo o mundo se concebiam a si próprias e pensavam sobre a natureza, a religião, a história humana, a política e a própria estrutura do mundo. É muito importante perceber a influência dominante de Kant, com a sua ênfase revolucionária na autodeterminação, e ver depois essa influência no outro gigante do pensamento que foi Hegel, quais as repercussões de tudo isso no desenvolvimento do romantismo, que é uma reação contra o iluminismo, de que o idealismo alemão em parte é herdeiro, e do próprio idealismo, até às críticas de pensadores pós-kantianos e pós-hegelianos, por exemplo, como Arthur Schopenhauer, O Mundo Não É Mais Do Que Uma Representação, e Søren Kierkegaard, que é um místico, não é? Dinamarquês, em que tenta fazer a ponte entre a filosofia hegeliana e aquilo que viria a ser o existencialismo do século XX. Kierkegaard é um dos tais que procuraram, tal como Schopenhauer, passar à margem do Hegel, fazer de conta que o Hegel não existiu. Isto passa-se, o idealismo alemão passa-se todo em 4 grandes cidades da atual Alemanha: Königsberg, Berlim, atual capital, antiga capital da Prússia, Iena e Weimar. Não é? E o idealismo alemão, não é? Só para dizer isto, arranca de Kant, e a pergunta básica da antropologia e, no fundo, da própria história, como todas as áreas que mais tarde se convencionou chamar ciências sociais e humanas, é o que é um homem, não é? Esta pergunta, que é uma pergunta que obviamente não é a primeira vez que é formulada, mas formulada desta maneira radical, é a primeira vez que é feita. Uma pergunta totalmente desprovida de qualquer noção da antiga metafísica, não é?
E assim se inicia a antropologia, que é uma antropologia filosófica, há uma tradição muito profunda do pensamento alemão desta época, da antropologia filosófica, que todos eles passam por ela. O Kant, o Schelling, o Fichte, e muitos outros, Blumenberg, outros autores que há colegas meus, nomeadamente um colega meu da Universidade de Évora, que expôs há tempos isso num colóquio que organizámos e que respondia precisamente a essa pergunta. Eu tenho vídeos sobre isso. Eu podia passar-lhes esses vídeos aqui, mas nós não temos tempo, porque estas aulas são uma espécie de, uma coisa de flash, não é? Só tem que chegar aqui, atirar uma coisa para o ar e vai-se embora. Para se discutir qualquer coisa, como deve ser, não é? São seminários que precisam de 2, 3 horas de trabalho, não é? E com base em textos, são distribuídos previamente às pessoas. Tem que é um trabalho verdadeiramente universitário. Obviamente, eu sei que estamos numa universidade chamada sénior e que aqui se procura não tanto apenas o conhecimento em si, como numa universidade outra, mas se procura também um pouco o contacto humano, o convívio e o debate entre todas as pessoas. Isso é importante, muito importante mesmo. Mas, às vezes, eu sinto-me um bocado em dificuldades, porque há um desfazamento que é, eu estou a chegar a uma fase da minha vida em que já não me contento com coisas muito superficiais. Eu procuro, a ver se consigo antes de morrer, chegar a qualquer coisa de consistente, não é nenhuma verdade definitiva, mas é qualquer coisa que seja digno de ser escrito num livro, que é talvez o meu último livrinho, porque esse livro como que está aí, isso até me envergonha, não é? Peço um pouco de... Eu ofereci este livro também aqui ao centro, aqui à Universidade, bem, que se quiserem encontrá-lo, chama-se Fragmentos, como é que se chama? Fragmentos, Memórias e Incisões. Enfim, foi um título que eu lhe dei. O Instituto de Estudos de Literatura Tradicional aceitou publicá-lo com a colaboração da Colibri. Eu juntei uma série de artigos que tinha, porque de facto, assim, trabalhos grandes que me ocuparam anos de estudo e que eu escrevi foram a minha tese de licenciatura, que tinha 500 páginas o primeiro volume, e a minha tese de doutoramento, que tinha 1000 páginas o primeiro volume. Isso é que foram. Mas eu nunca as publiquei como tais. Por várias razões, que eu não vou agora estar aqui a amassar-vos com isso. Mas publiquei o essencial delas em forma de artigos. Mas isto para dizer que eu já não me revejo na maior parte dessas coisas. Mas como tinha lá isso, lembrei-me de dizer isto para dizer que gostava ainda de chegar a uma formulação que, porque, sobretudo, sabem, eu como arqueólogo, e para concluir, tenho um problema, é que a maior parte dos meus colegas arqueólogos há pessoas muito inteligentes, eu não estou com isso a querer dizer mal do grupo a que eu próprio pertenço. Isso seria uma traição e depois eles viam o meu vídeo e me vinham matar. Mas existe uma tradição muito grande nas universidades de positivismo. O positivismo é uma crença em que os dados, os factos, quando observados muito rigorosamente por si, fazem dizer alguma coisa. Não há nada dado neste mundo, não é? Como se costuma dizer, não há almoços grátis, também não há dados que venham ter connosco. A gente pode procurar, pode coletar muitas informações daquilo e depois tira realmente uns trabalhos, mas é para fazer currículo. Para chegar a uma conclusão verdadeiramente importante, são precisos 10, 20, 30 anos de trabalho, antes de se começar a entrar no assunto. E a vida não chega para tanta coisa, não é? Mesmo quando uma pessoa tem bolsas para poder dedicar-se aos estudos. E nós na Universidade tínhamos muito trabalho da natureza pedagógica, tínhamos muitas aulas e, por outro lado, muitas reuniões que nos tiravam muito tempo. Mas eu gostava de facto, conseguir fazer qualquer coisa que mostrasse aos meus colegas arqueólogos que a arqueologia é um campo tão bom como outro qualquer, a partir do qual se pode pensar o conjunto da cultura contemporânea. Porque nós somos contemporâneos. E o que é que significa ser contemporâneo é outro problema também levado da América. Significa um certo desfazamento em relação à própria contemporaneidade. Porque se uma pessoa for contemporânea no sentido de ser coetânea daquilo que está a acontecer, meu Deus, passa a vida colado aos jornais e à televisão e não percebe nada. Não é? Isto é, eu necessito sempre de estar um pouco antes e um pouco depois, lá está a negatividade hegeliana, um pouco antes e um pouco depois da pura contemporaneidade. Isso é que é ser contemporâneo. Não é? Porque tem distância crítica. E essa distância crítica leva muito tempo a criar. Leva décadas. Portanto, eu gostava, e por isso é que
às vezes tenho dificuldade em conjugar esse meu interesse por um estudo sistemático com a necessidade de tornar para mim próprias claras as ideias, que ainda estão muito confusas, e poder transmitir essas ideias aos outros, de uma maneira que os outros não considerem que eu estou maluco ou que estou para aqui a inventar coisas à sorte. Isto é, que seja mesmo uma coisa rigorosa, mas ao mesmo tempo, digamos, clara, límpida, simples, mas no bom sentido da palavra simples, não é? Em que só se atinge o simples depois de muita complexidade. É preciso atravessar um deserto para chegar ao oásis do simples. Não é, o simples não está ali no supermercado. O simples é preciso atravessar desertos. É preciso atravessar dias e dias e dias em que não se tira os olhos dos livros, a não ser para comer e para fazer as necessidades das. É preciso isso. E isso é muito difícil, sobretudo quando uma pessoa já está reformada, já não tem a vista que tinha antes, e outros problemas assim. E tem que também atender à vida real das relações sociais e humanas. E as alergias com os livros velhos? E? As alergias com os livros velhos? Eu felizmente não tenho. Eu felizmente não sinto isso. Mas também não sou muito de arquivo. Não sou de arquivo. Olha, mas não fique triste, vai conseguindo os teus objetivos. Diga. Não fique triste, vai conseguindo os teus Muito objetivos. obrigado. É verdade. Não se esqueçam, se quiserem gostarem, de aparecer no sábado. Eu já tenho. Não posso ser omnipresente, tenho sempre uma agenda muito Eu, por exemplo, para ir no sábado fazer isto que vou fazer, vou faltar a uma série de 3 colóquios que o livro que eu estava a fazer sobre Freud. E que é um especialista em Freud, e eu conheçava imenso já no último sábado. Teve é neste sábado, outro e no outro sábado seguinte. Provavelmente poderei ir ao terceiro. Eu tenho uma coisa muito básica, que é a família. Pois, claro. Claro. Eu tive, infelizmente, que restringir imenso as minhas relações familiares, que às vezes passa por ser pouca social, para poder fazer muita coisa que eu fiz. Facilitou-me, eu vou só apagar aqui, escusa de ficar aqui a minha biografia toda registada. O que acontece? Para fazer... De nada, eu só queria, através disso,